já concedeu para a gente, né, entrevistas muito importantes, até alertando através do BEP, tudo que poderia e que está acontecendo, inclusive. Major, a gente está vendo uma quantidade de torcedores muito grande, inclusive até procurando, né, os policiais para terem um pouco mais de informações. Qual que é a recomendação agora? O que acontece? Seja bem-vindo de novo à Band News, muito obrigado, senhor que tem contribuído tão bem conosco desde ontem, Major. Muito obrigado também pelo espaço, pela oportunidade que a gente tem de esclarecer para o público em geral, né, de tudo que está acontecendo nessa última semana em relação a esse grande evento, que é esse jogo entre Goiás e Corinthians. E hoje, agora na parte da tarde, veio a decisão final do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, determinando que fosse suspenso o jogo entre as duas equipes, até que fosse tomada outra decisão, se vai remarcar, se vai ser em outro local, se vai ser torcida única, se vai ser portões fechados, ou se serão com as duas torcidas. Isso nós não sabemos ainda. Então hoje nós estamos aqui com todo o policiamento, com toda a estrutura que foi disponibilizada para esse jogo. Vamos manter a segurança do perímetro interno e externo, até que todos os torcedores, aqueles que não tomaram conhecimento dessa decisão, que provavelmente estão deslocando até aqui, sejam devidamente orientados e sigam o seu destino, e a gente promova a segurança aqui, da tranquilidade, tanto dos torcedores quanto dos moradores, dos trabalhadores aqui, dos ambulantes, para que não ocorra nenhum problema. Major, qual que é o tamanho do contingente que a polícia disponibilizou para um evento como esse? Porque é claro que se tem essa decisão, se paralisa, todo mundo é prejudicado, os clubes, os vendedores ambulantes, a polícia, todo mundo do contingente, o torcedor. Qual que é o tamanho do contingente de vocês que estão trabalhando pela segurança de todo mundo? Olha, os números exatos nós não podemos divulgar, porque trata-se de dados sensíveis da segurança pública, mas nós podemos garantir que a Polícia Militar, os órgãos de segurança pública que estão envolvidos nesse tipo de evento, a Guarda Municipal, a Agência Municipal de Trânsito, nós entramos aqui em peso, com um grande efetivo, com uma grande estrutura para proporcionar segurança de qualidade para todos aqueles torcedores que viessem aqui para o estádio, seja o torcedor comum, família ou torcedor organizado. Como não aconteceu o jogo, nós vamos manter essa mobilização aqui até que todos tenham conhecimento dessa decisão da Justiça Desportiva, para que a gente possa desmobilizar aos poucos e manter a segurança dos frequentadores do estádio. Para encerrar aqui da minha parte, o senhor desde ontem tem alertado sobre esse risco, né, do encontro dos torcedores, e a gente sabe que às vezes nem acontece na parte interna, mas sim na parte externa, no encontro das duas torcidas. Como foi evitado isso? E como o senhor alertou? E como reagiu a essa decisão, Major? Olha, nós entendemos que o Tribunal de Justiça de Goiás tomou a decisão mais acertada de definir o jogo como torcida única, assim como tem sido feito aqui no estado de Goiás, nos clássicos aqui local, Goiás e Vila Nova e Atlético, Goiás e Atlético. Esses jogos já vêm sendo realizados como torcida única. Foi uma maneira que os órgãos de segurança pública, os clubes e as torcidas organizadas encontraram para diminuir essa rivalidade, esse histórico de violência que tem prejudicado uma série de pessoas, não só os clubes, os atletas, as famílias, os trabalhadores que trabalham aqui em volta. Então isso já está sendo aplicado aqui através do termo de ajustamento de conduta entre a Polícia Militar, os órgãos, as torcidas organizadas e os clubes desde 2011, e esse foi o embasamento que nós utilizamos para solicitar que o Ministério Público fizesse essa recomendação, e o Tribunal de Justiça de Goiás teve o mesmo entendimento nosso, que esse jogo aqui não se tratava meramente de ferir o direito da torcida adversária, e sim uma questão de ordem pública, porque vidas estão em jogo aqui. Porque um ataque de uma torcida organizada contra a outra, pessoas inocentes podem sofrer algum risco, pessoas inocentes podem perder a vida por causa disso. Então não se tratava mais só da questão do desporto, e sim questão de manutenção da ordem pública. Agora essa decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, não cabe a nós fazer juízo de valor sobre ela, porque trata-se única e exclusivamente da questão do regulamento do campeonato em relação à desigualdade que ia trazer entre um clube e o outro, porque um jogou com a torcida, com as duas torcidas, e o outro jogaria só com torcida única. Nós, enquanto órgão de segurança pública, nós não vamos fazer juízo de valor a respeito dessa decisão. O que nós podemos concluir para todos aqueles que estão nos assistindo ou nos ouvindo é que a decisão de torcida única era mais acertada para preservar a ordem pública e manter a segurança de todos os torcedores e todas as famílias que viessem aqui para acompanhar o espetáculo. Só para fechar, porque o seu ponto é muito importante, ô Thiago,
Eu vou colocar para você, porque o Corinthians já se posicionou de forma oficial, diz que não aceita jogar sem a presença do seu torcedor. Então o BEP ele mantém a decisão que é mais correto e é mais assertivo jogar só com a torcida do Goiás, independente da data, se é hoje, se é amanhã ou quando a CBF remarcar. O trabalho que o BEP realiza é um trabalho de assessoramento técnico para o Ministério Público. Quem tem o poder de impetrar uma ação civil pública, assim como o Ministério Público fez ontem, entrar na Justiça, fazer uma recomendação, é o Ministério Público através do grupo de atuação em grandes eventos de futebol, o GFUT. E isso eles fizeram, no nosso ponto de vista, de forma acertada e responsável. Agora, se a Justiça Desportiva entendeu de forma diferente, é igual eu falei para todos os senhores que estão nos assistindo e nos ouvindo, não nos cabe fazer esse juízo de valor. O nosso entendimento e a nossa posição é sempre pela manutenção da ordem pública, pela preservação das vidas e manutenção da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Só esse. Agora, com relação ao desequilíbrio entre as equipes, o desequilíbrio do regulamento do campeonato, essa avaliação tem que ser feita pelos clubes e pelas federações. Major, é extremamente importante o senhor conosco, eu vou pedir a liberdade. Tiago, Major Wilder Bezerra conosco, ao vivo aqui na Band News FM, à sua disposição. Tiago. 5 e 7 da tarde agora. André Rodrigues, você tem um questionamento, daqui a pouco também eu queria perguntar ao Major, porque assim, me parece, o posicionamento do Corinthians, o posicionamento também do STJD, eles não estão nem aí para a questão da segurança. Aí vem com esse negócio de isonomia desportiva. Gente, quando você tem crianças em risco, pais de família em risco, quando você tem pessoas honestas em risco, esse negócio de isonomia de futebol, né, pelo amor de Deus, mas tudo bem. André Rodrigues, faça o seu questionamento para o Major Bezerra, esse brilhante subcomandante do BEP, Batalhão de Eventos aqui de Goiás. É sempre importante, né, André, a gente frisar que nós temos aqui em Goiás a melhor polícia militar do Brasil, por cidadãos profissionais como o Major Bezerra, que a gente tem esse título aí consolidado e confirmado a cada ano, a melhor polícia militar do Brasil. 5 e 8 da tarde agora, seu questionamento, André Rodrigues, ao vivo, aqui no Futebol da Band News. Vai, André! E é por isso mesmo, Tiago, que sempre é uma honra pra gente, né, entrevistar alguém que representa a Polícia Militar do Estado de Goiás. Ô, Major, e o senhor usou uma expressão agora há pouco ao Geninho aí, a preservação de vidas, né, e essa vem sendo a tônica do meu noticiário aqui na Band News FM, desde quando esse assunto pipocou, é justamente essa linha minha de trabalho, preservação de vidas. E em cima dessa expressão, preservação de vidas, que vem a minha pergunta ao senhor. Vários episódios de violência entre as torcidas de Goiás e também do São Paulo. E na última rodada em Goiânia, está marcado para o estádio Arnei Pinheiro o jogo entre Goiás e São Paulo. Repito, vários incidentes entre as torcidas de Goiás e também do São Paulo. Com relação a esse jogo da última rodada, Major, também é a mesma posição sua, a do jogo do Corinthians para o jogo contra o São Paulo? Essa é a linha de raciocínio no intuito de preservação de vidas? Boa tarde, Major. Sim, o posicionamento da Polícia Militar, enquanto instituição, enquanto órgão de segurança pública, vai ser sempre pela preservação da ordem pública, a preservação das vidas e a aplicação da lei. Esse fato em específico, que foi o jogo entre o Goiás e Corinthians, válido pelo primeiro turno, lá em São Paulo, nós tivemos ocorrências que aconteceram de fato. A torcida do Goiás, ao entrar na Marginal Tietê, em São Paulo, ela foi emboscada pela Gaviões da Fiel e pela Pavilhão Norte, e travaram uma batalha campal em plena luz do dia, em plena Marginal Tietê, no estado de São Paulo, onde a Polícia Militar teve muita dificuldade para poder realizar a dispersão e a detenção daquelas pessoas. Aquela ocorrência teve um saldo de 17 detidos e um torcedor do Goiás hospitalizado com traumatismo craniano. Então isso é fato, isso não é algo que a gente imagina, algo que a gente acha que vai acontecer. O jogo entre Goiás, entre Atlético e Goiás, aqui em Goiânia, válido pela Copa do Brasil. A torcida da Força Jovem saiu daqui e tentou emboscar a torcida do São Paulo e só não conseguiu realizar esse intento por causa do brilhante trabalho que é realizado pelo BEP na escolta dessas torcidas, tanto na entrada quanto na saída da cidade de Goiânia. Então, tudo isso que aconteceu foi embasado em fatos e não em algo que a gente acredita. Então, com relação ao último jogo da tabela do Campeonato Brasileiro, dia 3 de novembro, entre Goiás e São Paulo, embora a gente acredite que também há uma rivalidade, que também há uma rixa entre essas torcidas, nós não podemos fazer o mesmo juízo de valor e muito menos elaborar um relatório
em cima dessas situações que a gente imagina que vai acontecer, sendo que não aconteceu nada de fato aqui esse ano. A gente sabe que essas torcidas, elas têm uma grande rivalidade, a gente reconhece que essas rivalidades, elas sempre evoluem para históricos de violência, mas nesse caso específico da torcida organizada do São Paulo, eles já vieram aqui várias vezes esse ano, inclusive contra o Atlético aqui, nós não tivemos grandes problemas devido a esse profissionalismo que nós adotamos no monitoramento e na escolta dessas torcidas. Então, por hora, o nosso entendimento vale apenas para esse jogo e o assessoramento técnico que nós prestamos para o Ministério Público apenas para esse jogo em específico. Com relação ao jogo do São Paulo, que irá acontecer no dia 13 de novembro, na última rodada do campeonato, se houver algo que justifique a gente adotar a mesma medida, nós vamos adotar com toda certeza e vamos prestar todo o assessoramento técnico que for necessário para a preservação de vidas e preservação da ordem pública. Ô Major, aí, só mais um questionamento aqui, rapidinho, ao vivo, aqui no Futebol da Band News. Major, como que vocês da polícia, vocês que estudam, né, vocês que são colocados aí mediante a um POP, né, que é um programa que orienta o trabalho de vocês, o senhor é um estudioso, dedicou a sua vida para planejar ações de segurança, como que fica a cabeça de um policial militar, se vendo aí refém de uma decisão de um presidente do STJD que nunca pegou um cacetete na mão, não sabe o que é uma taser, não sabe o que é uma arma, calibre 38, ele não sabe o que é, o que é uma bala, ele não sabe, mas ele está lá do ar-condicionado, tranquilo, tomando decisões, interferindo no trabalho de vocês. Como que o profissional de segurança pública do estado de Goiás, o senhor que é o subcomandante do batalhão de eventos, vê essa decisão e vê a interferência direta do STJD, um pessoal que nem sabe o que é segurança pública, dando palpite e decidindo coisas num jogo de altíssimo risco que seria Goiás e Corinthians? Olha, nós encaramos isso aqui do ponto de vista profissional da forma mais tranquila possível. Nós lamentamos não por causa de nós, policiais militares, de nós enquanto instituição. Nós lamentamos pelos torcedores. Por quê? Porque o Batalhão Especializado de Policiamento em Eventos, ele existe, e ele existe para cuidar do policiamento nos grandes eventos, em especial dos campeonatos de futebol. Então, tendo ou não tendo esse tipo de situação, nós estaremos aqui para trabalhar e dedicar todo o nosso profissionalismo. Agora, nós lamentamos isso que aconteceu, essa briga, essa batalha judicial que foi travada entre os clubes, as federações e o Superior Tribunal de Justiça Desportivo, porque quem perde são os torcedores, são as famílias de bem, que poderiam estar aproveitando esse sábado aqui para exercer o seu direito de lazer e não vão poder fazer por causa dessas decisões que nem sempre avaliam questões técnicas como foi as que nós assessoramos. Deixa eu liberar ele aqui, tá bom, Thiago? Ô, Bruno? Dá para fazer mais uma perguntinha para o Major aí? Dá para fazer? Dá para fazer mais uma? Só mais uma, fala para ele que é só mais uma. Só mais uma para te liberar aqui, Major. Ótimo. Tá me ouvindo, Major? Primeiramente, um abraço, muito bom falar com o senhor novamente, Major Bezerra. Aqui é o Bruno Daniel da Band News, Feras do Esporte. Bem, ontem o senhor deu uma entrevista para nós, para mim ela foi muito marcante em vários aspectos, inclusive naquele que o senhor falava, alertando o cidadão de bem, que a liberação de duas torcidas, que aconteceu por parte do STJD, ela poderia representar riscos, por mais que a polícia, que o BEP fosse desdobrar para fazer o melhor, com serviço de inteligência, com estratégia, com abordagem na entrada do estado de Goiás e assim por diante. Eu não fico confortável com essa queda de braços, porque eu fico preocupado nesse momento. Porque se o Ministério Público recomenda a torcida única e o STJD só aceita que o jogo vai ser feito com duas torcidas, eu sinceramente, eu me sinto um mato sem cachorro, né? Eu não sei o que vai acontecer com esse jogo Goiás e Corinthians para que ele seja realizado. Suponhamos, Major Bezerra, que para que ele aconteça, nós tenhamos que ceder e realmente o jogo precise acontecer com duas torcidas. O senhor volta a reforçar aquele raciocínio de ontem, que é algo arriscado, é algo problemático, é algo que não deveria acontecer. Nós precisamos continuar batendo nessa tecla de torcida única, talvez até tentando sensibilizar o presidente do STJD, Major Bezerra. Claro, com certeza. Aquela orientação que nós passamos ontem durante a entrevista, ela permanece. Todo aquele torcedor, se essa decisão ela for reformada no sentido de que o jogo seja realizado com as duas torcidas, nós aproveitamos o espaço para mais uma vez orientar, não sei qual data que será, nem o dia nem o horário, mas o dia que acontecer, se acontecer com as duas torcidas, nós aproveitamos o espaço para reforçar que esse jogo não vai ser um jogo simples. Essa briga
essa discussão entre as torcidas já está sendo travada desde o mês de junho. Já tem quase 4 meses que eles estão planejando esse revide para vir aqui e tentar travar a mesma batalha que eles travaram lá em São Paulo. E nós, como órgão de segurança pública, como batalhão responsável para realizar a segurança nos eventos, nós estamos tomando todas as medidas de inteligência, investimento, integração e planejamento para que isso não aconteça. Mas que se acontecer, o cidadão tem que ficar devidamente orientado que isso foi diversamente ampliado e divulgado na imprensa do risco de violência entre essas duas torcidas. É óbvio que nós não queremos isso, nós estamos aqui para estabelecer a ordem, estabelecer a paz, mas que se acontecer, nós estaremos aqui para tomar todas as medidas legais da forma mais enérgica possível para proteger o cidadão de bem